Este fundo musical que você está ouvindo é do hino do Inário do Culto Cristão. Inário para o Culto Cristão é o hino número 395. O título dele diz: Quero estar ao pé da cruz. Eu quero ler aqui 2 versículos, que um versículo está na epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20, que diz assim: Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Também na epístola aos Gálatas, capítulo 6, versículo 14, o apóstolo Paulo escreveu assim: Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. E a letra deste hino diz assim: Quero estar ao pé da cruz, de onde rica fonte corre franca salutar, do Calvário monte. Sim, na cruz, sempre me glorio, e descanso encontrarei, salvo além do rio. Verso 2: A tremer ao pé da cruz, graça eterna achou-me, matutina estrela, ali raios seus mandou-me. Sim, na cruz, sempre me glorio, e descanso encontrarei, salvo além do rio. Terceiro verso: Sempre a cruz, Jesus meu Deus, queiras me recordar-me. Vou repetir: sempre a cruz, Jesus meu Deus, queiras recordar-me. Dela a sombra salvador, queiras abrigar-me. Sim, na cruz, sempre me glorio, e descanso encontrarei, salvo além do rio. Quarto verso: Confiante junto à cruz, sem temor, vigio, pois à praia santa irei, salvo além do rio. Sim, na cruz, sempre me glorio, e descanso encontrarei, salvo além do rio. Eu acho esse hino muito bonito e está falando sobre a cruz de Cristo. E o apóstolo Paulo, ele fala aqui em Gálatas, que ele longe dele gloriar-se nele mesmo, a não ser na cruz de Cristo. No Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 27, o Senhor Jesus disse: E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Palavras do Senhor Jesus Cristo. E ainda no Evangelho de Lucas, capítulo 9, do versículo 23 ao versículo 26, o Senhor Jesus disse:
E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia sua cruz e siga-me. Tomar a cruz cada dia. Nós temos que sermos constantes nas nossas decisões. Nós temos que ser constantes na renúncia que nós temos que fazer. Nós temos que ser constantes na nossa vida de santidade, de intimidade com Deus, porque negar a nós mesmos não é fácil. Quantas vezes nós, quando estávamos no mundo, nós fazíamos a vontade da carne, mas agora que somos novas criaturas, que renunciamos à carne e ao pecado, e que procuramos viver uma vida de santidade, de intimidade com Deus, nós temos que renunciar todo o desejo da carne e todo o pecado. Continuando aqui o texto de Lucas, capítulo 9, versículo 24, diz assim: porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Talvez seja um versículo um pouco difícil de ser entendido, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. O que acontece? Quando nós temos a consciência, a certeza que nós queremos uma vida eterna com Deus, ao deixarmos este mundo, sabermos que um dia, no arrebatamento da igreja, quando ocorrer a ressurreição, nós teremos uma vida ganha eternamente ao lado do Cordeiro de Deus. Viveremos com Cristo para sempre. Então nós temos que renunciar os nossos costumes, os nossos pecados, tudo aquilo que a gente pensa que nós estamos vivendo, nós estamos morrendo espiritualmente se não negarmos a carne e o pecado. Por isso temos que perder esta vida pecaminosa e renascer para uma nova vida com Jesus. Por isso que a cruz é o nosso alvo. Jesus não está mais pendurado numa cruz. Jesus, ele ressuscitou ao terceiro dia e foi aos céus, está no trono de glória ao lado do Pai, mas ele passou pela morte de cruz pelos nossos pecados. Continuando lendo Lucas capítulo 9, o versículo 25 diz assim: porque que aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Então Jesus está fazendo aqui um alerta. Muitos estão preocupados com a vida material, satisfazer todos os seus desejos, procurar satisfazer os desejos da carne. Não que nós não possamos vivermos uma vida de felicidade, não que seja pecado que nós venhamos a desfrutar dos bens materiais que nós conseguimos neste mundo com o nosso trabalho, com os nossos esforços, com a fidelidade. Nós podemos ter bens, podemos ter condições de ter uma vida de felicidade material, não é pecado. O que Jesus está dizendo aqui é que não adianta nós ganharmos o mundo inteiro e perder a nossa salvação. Então, por isso o apóstolo Paulo diz: longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Gálatas capítulo 6, versículo 14. E Gálatas 2, capítulo 2, versículo 20 também, é bom guardarmos este versículo que o apóstolo Paulo disse: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas
Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Eu peço desculpas a você que está ouvindo esta gravação, porque eu sempre relembro que eu não sei música, não estudei e sou muito limitada para fazer esse trabalho, gravando e tocando, lendo a partitura e lendo o texto. É muito difícil para mim, mas eu tentei fazer de outras maneiras, tentei usar fundo musical de outros cantores, não deu certo. Tentei pedir a algumas pessoas para gravar para mim fundo musical, também não consegui. Então eu vou fazendo aqui da maneira como Deus está me permitindo fazer. Por isso, de vez em quando você vai observar alguns erros, talvez na leitura, mas porque é difícil fazer tudo ao mesmo tempo para mim, que não conheço, não estudei música. Então, tem um versículo na Bíblia que eu acho muito maravilhoso, que também o apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses, capítulo 2, versículo 14, que diz assim: havendo riscado, esse é o Senhor Jesus, tá? Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou no meio de nós, cravando-a na cruz. Observe que o Senhor Jesus, ele riscou a cédula que era contra nós. O pecado, a nossa dívida era o pecado, que o Senhor Jesus, através do seu corpo, ele riscou esta cédula e cravou o seu corpo na cruz. Eu vou ler de novo. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Então Jesus, com o seu próprio corpo, ele cravou na cruz os nossos pecados. Por isso eu amo a letra deste hino. Quero estar ao pé da cruz, de onde rica fonte corre franca salutar do Calvário monte. Sim, na cruz, sempre me glorio, e descanso encontrarei, salvo além do rio. Eu deixo esta mensagem para a nossa meditação nesta tarde, que você possa meditar nesta palavra, e como o próprio Jesus disse, que nós temos que tomar a nossa cruz. Não é hoje, amanhã, é um dia sim, um dia não. Lucas capítulo 9, versículo 26. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Seguir a Jesus aqui neste mundo é uma vida de renúncia 24 horas. Nós vivemos num sistema que muitos querem nos forçar a aceitar determinadas situações das quais a palavra de Deus é contrária. E nós temos que viver neste mundo como santos e vivendo no meio do pecado. Mas como viver? Como fazer? Tendo um íntimo relacionamento com Deus, nos aproximando dele através da leitura da palavra, através da oração, através do nosso testemunho, através da nossa fé, porque se não fizermos assim, nós vamos nos deixar levar pelo sistema. Quando nós falamos em santidade, falamos em mudanças,
falamos da maneira que muitos crentes querem levar uma vida de qualquer jeito e que não estão de acordo com a palavra de Deus. Muitas vezes ouvimos dizer assim: mas Neuza, tudo evoluiu. Os dias de hoje não são como os dias de antigamente. Mas eu queria encontrar na Bíblia aonde que diz que a palavra de Deus mudou. Eu queria que alguém me mostrasse na palavra de Deus em que lugar que Jesus mudou. Eu queria que alguém me dissesse onde está escrito na Bíblia que para morar no céu de glórias com Jesus, podemos viver uma vida de qualquer jeito, uma vida de pecado. Eu queria que alguém me mostrasse na Bíblia que o Senhor Jesus disse que quando houvesse evolução de tudo no mundo, da tecnologia, da ciência, que a palavra dele mudaria. Eu queria que alguém me dissesse onde está escrito isso na Bíblia. Muito pelo contrário, está escrito pelo próprio Senhor Jesus, que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos ia esfriar. Então, muitos confundem evolução com afastamento da presença de Deus. Nós temos que viver neste mundo dando testemunho que somos pessoas lavadas e remidas pelo sangue de Jesus. E que a nossa dívida que Ele pagou lá na cruz, Ele riscou a cédula do pecado, gravando-a na cruz com o seu corpo. Nós não podemos esquecer disso. Romanos capítulo 8, versículo 1 diz assim: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então há uma diferença quando nós andávamos na desobediência, no pecado, nos desejos da carne, e agora, como novas criaturas, nós temos uma vida diferente, nós pensamos diferente, nós agimos diferente, o nosso procedimento é diferente. Então, eu não aceito pessoas dizerem, eu já ouvi muitas vezes, mas Neuza, no seu tempo era de um jeito, agora é de outro. Meus amados irmãos, eu tenho 76 anos. Desde que eu leio a Bíblia é a mesma. Ela nunca mudou. Eu nunca ouvi dizer que Jesus mudou. Ele é o mesmo. Então, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Eu gosto de falar e pedir que você confira na sua Bíblia. Eu uso a Bíblia edição corrigida. Diz assim, Atos 1, 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Então, amado irmão, prezado ouvinte da palavra de Deus, aqui nós estamos vendo na palavra de Deus que o Senhor nos escolheu. Nós recebemos a virtude do Espírito Santo que veio sobre nós para sermos testemunhas fiéis do Senhor Jesus em todos os lugares. Ele diz aqui Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Que coisa triste quando a gente às vezes observa, conhece, toma conhecimento que crentes dentro da igreja tem um testemunho, mas no mundo tem outro. Dentro da igreja, ele tem uma aparência de santidade, mas o convívio dele lá fora, na sociedade, numa festa, no seu trabalho, num passeio, ele é completamente outra pessoa. Mas a palavra de Deus está dizendo que nós temos que ser testemunha do Senhor Jesus.
em todos os lugares, Judéia, Samaria, Jerusalém, até aos confins da terra. Então vamos estar ao pé da cruz, de onde rica fonte nós teremos para nos alimentar e relembrar o sacrifício e morte do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Desejo a você uma tarde, uma noite, uma semana, um mês, um ano, uma vida inteira abençoada por Deus. Um grande abraço de Neuza Baldini. Até a próxima, se Deus quiser. Amém.